Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 21 de maio. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo aquele que em mim não dá fruto, ele o corta. E aquele que dá fruto, ele o limpa, para que produza mais fruto ainda. Todos vós estáis limpos, por causa da palavra que eu vos semeei, e eu vos ensinei. Por isso permanecei em mim. Como o ramo permanece na videira e produz fruto, assim também se permanecerdes em mim, e observardes os meus mandamentos, produzireis também muitos frutos. Permaneçam em mim. Aquele que não permanece em mim não produz fruto, e é como um ramo seco que é cortado, jogado ao fogo e se destrói. Eu sou o ramo, eu sou a videira, e vós os ramos. Permanecei em mim, e também que eu permaneça em vós. Assim produzireis muitos frutos. E se permanecerdes em mim, tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vos dará. E a glória do meu Pai será esta, que produzais muitos frutos e que também se tornem meus discípulos. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós temos uma belíssima reflexão de Jesus numa alegoria de imagens muito bonita, onde ele vai dizer que ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. E nós só produzimos frutos se nós permanecermos nele. E é interessante que Jesus utilizará esse verbo permanecer muitas vezes aqui nesse texto de João. Muitas vezes essa palavra permanecei, permaneça, se permanecerdes em mim, produzireis frutos. E é interessante porque a reflexão começa com uma afirmação dele dizendo: eu sou a videira e o meu Pai é o agricultor. Todo aquele que está em mim e não produz fruto, isso é uma coisa séria. Porque às vezes eu posso estar no segmento de Jesus e não produzir fruto algum. Às vezes eu posso ter sido batizado, eu posso me declarar cristão, porém a minha vida não produz fruto. E aqui acontece então um divórcio muito grande entre a teoria da fé que a pessoa sustenta e a prática da vida. Ainda que eu e você tenhamos a consciência de que eu e você carregamos uma certa dosagem de incoerência, que todos nós carregamos uma dosagem de hipocrisia, e que às vezes nós não conseguimos viver tudo aquilo que nós cremos. Como o apóstolo Paulo bem nos ensinou, não que eu já tenha chegado a essa perfeição, mas eu luto dia após dia, eu luto todos os dias, dizia ele. Mas é necessário manter os olhos fixos em Jesus de Nazaré. A primeira leitura de hoje, ainda no livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos os frutos aqui produzidos pelos apóstolos, principalmente Paulo e Barnabé. E eles estão aqui num empenho missionário enorme, viajando quilômetros e quilômetros, anunciando o Evangelho, propondo o querigma, o primeiro anúncio sobre Jesus. Mas ao mesmo tempo tem aqueles cristãos judaizantes também que vêm para poder confundir a cabeça das pessoas. Aqueles que são mais duros, mais rígidos e que querem impor também a circuncisão, que era um rito de iniciação para os judeus, e eles querem impor isso também para os pagãos, e isso cria uma confusão, isso cria uma desorientação. Então faça necessário que Paulo e Barnabé vão até Jerusalém e ali acontece o primeiro concílio da história. Concílio significa em busca de um caminho comum. Busca de um caminho comum. E buscar caminho comum não significa que todos têm que pensar do mesmo modo. Não. A Santa Igreja Una, Católica e Apostólica, ela é unida na pluriformidade. Unidade na pluriformidade. No essencial, sejamos todos o mesmo, pensemos todos do mesmo modo. Nos acessórios, não. Aí podemos vivenciar também a pluriformidade de nossa fé.
Então acontece aqui o primeiro concílio da história, o concílio de Jerusalém, onde eles vão buscar então agora um denominador comum, um pensamento comum para orientar os pagãos que estão chegando para aceitar a fé em Jesus de Nazaré. E Jesus então agora também no Evangelho vai nos colocar essa necessidade de permanecermos com Ele. Meus irmãos, minhas irmãs, permanecer com Jesus é um ato necessário, exigente, porque permanecer significa lutar para termos os mesmos pensamentos e sentimentos de Jesus, porque eu posso estar nele como um ramo e não produzir fruto. Assim ele começa o Evangelho. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Aquele que está em mim não produz fruto, ele o corta. Mas aquele que produz fruto, ele limpa. Ele limpa para que produza mais fruto ainda. E todos vocês estão limpos por causa da palavra que eu vos anunciei. Então, se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, sereis meus discípulos. Diversas vezes Jesus vai utilizar o verbo permanecer. Permanecer casados, permanecer como sacerdote, permanecer como consagrado. É uma luta diária, porque todos nós passamos por elas. Todos nós. Iniciar é fácil, agora permanecer é mais difícil. Por isso Jesus vai dizer, permaneçam em mim. Como o ramo permanece unido ao tronco e produz fruto porque a seiva chega até ele, assim também sereis vós comigo. Se permanecerdes em mim, também terão vida, porque nada podeis fazer separado de mim. E é verdade isto. Todo o trabalho apostólico, todo o trabalho pastoral, todo o trabalho missionário, se está desligado de Jesus, é como então um ramo que está nele, mas não produz fruto. E assim será cortado. Porque o Pai se encarrega com o tempo. É a história, é o tempo. Isso tudo vai purificando as intenções dos corações. O tempo e Deus. Isso vai purificar os corações de cada um de nós, principalmente quando nós não permanecemos mais unidos a Jesus. E permanecer unido a Jesus não é tão só carregar uma cruzinha no pescoço, não. É fazer com que seus pensamentos e sentimentos corram em nossas veias. É colocar o ouvido no peito de Jesus para sentir o seu batimento cardíaco, para poder aprender a ver o mundo como Ele, pensar como Ele, amar como Ele. Então ele vai dizer, se permanecerdes em mim, e a minha palavra também permanecer em vós, veja bem isso. Se permanecerdes em mim, eu permanecer em vós, e a minha palavra também permanecer em vós, tudo que pedirdes ao Pai, Ele vos concederá. Mas a glória do Pai, bonito isto, a glória do Pai é que vocês produzam frutos. Fruto de bondade, de honestidade, de comportamento cristão, que vocês produzam fruto. Essa é a glória do Pai, que vocês produzam fruto e também sejam meus discípulos. Sejamos discípulos de Jesus, então, sempre renovando a nossa fé, como nos é proposto nesse tempo de Páscoa. Renovação do espírito, renovação do coração, renovação da vida, para permanecermos em Jesus. Porque Ele é o tronco e nós somos os ramos. E o Pai é o agricultor. E quem está em Jesus, mas não produz fruto, Ele corta. Mas aquele que já está produzindo fruto, o Pai limpa, para que produza mais fruto ainda. E o grande ato de louvor a Deus é quando nós produzimos os frutos que glorificam o seu nome. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Paz e bem.